Bom dia, galera. Como a gente viu na videoaula passada, a gente falou sobre as conjunções, em especial as conjunções coordenadas, né? E essa aula está sendo gravada agora para que vocês possam assistir, porque ontem e hoje, né? É, ontem e hoje estamos em reunião com a escola sobre as próximas medidas aí. Então, ela só não é o ao vivo, mas ela está sendo gravada um pouco antes da aula de vocês, para que vocês tenham acesso aí, guardem as dúvidas de vocês para que possam ser sanadas na nossa próxima aula e na nossa próxima live. E a gente viu a função das conjunções aí, a gente observou que a conjunção é um termo invariável, ou seja, não tem singular e plural masculino e feminino, é uma única forma, e que ele serve para fazer o quê? Para juntar duas orações aí. Nesse caso que a gente viu aí, propriamente dito na, na videoaula, a gente viu em relação às orações, as conjunções coordenadas, que vão montar as orações coordenadas aí, ok? Então, a gente viu que elas são classificadas em 5, que são as aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Aí eu vou colocar para projetar a minha tela com vocês. Vocês vão observar num outro slide, não no mesmo da videoaula, porque aí vocês vão tendo contato com outras, né, outras orações, outras frases aí, para que vocês possam estar cada vez mais aprendendo aí de forma variada um mesmo conteúdo. Então, eu tenho aí as orações coordenadas, ou, como vocês viram na videoaula, as conjunções coordenadas aí, ok? Continuando, eu tenho a definição em relação à oração, lembrando que oração é toda vez que eu tenho um ou mais verbos dentro de um período. Eu tenho um período simples, que é uma frase com verbo. Eu tenho um período composto, que são duas frases, ou seja, com dois verbos. E vou separar esse período de que forma? Colocando verbo para um lado e verbo para o outro. São orações independentes, que são as orações coordenadas, né? E quando eu digo orações, é que eu tenho mais de um verbo, eu vou ter dois ou mais verbos dentro de um período composto, ou seja, eu vou contar o número de orações dentro deste período pelo número de verbos. Ok? Então, agora a gente começa a estudar uma parte da gramática separadamente aí. Eu tinha visto todas as conjunções, agora a gente vai separar estudando, primeiramente, as conjunções coordenadas e depois, consequentemente, as subordinadas aí. A definição das orações coordenadas, que são aquelas que possuem as conjunções coordenadas ou coordenativas, vocês vão ver em algumas gramáticas aí. São orações independentes sintaticamente. Então, quando eu falo independentes, é um período composto por coordenação, ou seja, eu tenho um verbo aqui e tenho outro verbo aqui, porque para ele ser composto, eu tenho que ter dois ou mais verbos dentro deste período. Isto é, pode-se tirar a conjunção entre as orações e não há perda de sentido, diferente do que vai acontecer na subordinada, que o nome mesmo já diz. Subordinada é que depende uma oração da outra, diferente das coordenadas. Aí a gente viu lá nas conjunções coordenadas que eu tinha o mas, o porém, o contudo, o entretanto, todavia, portanto, como tem nessa oração aqui. Se eu for observar aqui, eu tenho duas orações separadas, duas orações independentes. Faz um lindo dia de sol, ponto. Portanto, irei à praia. Eu poderia transformar tudo isso aqui em somente um período composto por coordenação, tirando esse ponto e unindo esse portanto aqui. Ainda assim, eu teria duas orações devido ao número de verbos, que é o faz e o irei. Faz um lindo dia de sol, vírgula, portanto, irei à praia. Uni as duas orações aí, ok? E o que acontece nas orações
coordenadas. É quando eu separo ambas orações, como aconteceu aqui, coloquei o ponto, coloquei uma oração para um lado, que é um verbo para um lado, outra oração para o outro, verbo para o outro lado, e ainda que eu tenha esse ponto separando, ou se eu tivesse colocado permanecido a vírgula aqui, ainda assim, ambas orações faz um lindo dia de sol e, portanto, irei à praia, continuaria fazendo sentido. Por quê? Porque a definição de orações coordenadas nada mais é do que orações independentes sintaticamente. Ainda que eu tenha conjunção no meio, ligando duas orações, como a gente viu na videoaula. Ela foi ao cinema e assistiu um filme. Ela foi ao cinema, uma oração. E assistiu o filme, outra oração. O que, que eu tenho no meio ligando essas duas orações aí? Eu tenho a conjunção e. A mesma coisa acontece aqui. Ok? Aí eu separo, tirando a conjunção, ainda assim, ambas orações fazem sentido sintaticamente separadas aí. Por isso que a gente diz que as orações coordenadas são orações independentes. Separadas fazem sentido sozinhas. Ok? Aí agora a gente vai para as classificações, os tipos de orações coordenadas. São 5 os tipos de orações coordenadas, que a gente chama de sindéticas, sim possuem conjunção. E eu tenho aquelas que a gente vai ver mais para frente, as orações coordenadas assindéticas, são aquelas que não possuem conjunção, elas são separadas por vírgulas, ok? Então, vamos lá na minha primeira oração coordenada sindética aqui. Apresento uma conjunção coordenativa, que foram as conjunções que vocês viram na videoaula aqui. Chove e faz frio. Eu tenho duas orações porque eu tenho dois verbos. Chove e faz aqui. Ah, professora, então para ser uma oração só precisa ter um verbo? Sim, um verbo sozinho é considerado uma oração. E se eu separar essas duas orações aqui, eu vou perceber que elas vão continuar fazendo sentido sozinhas, independente dessa conjunção aí no meio. Isso acontece com as coordenadas. Ok? Eu tenho ali a minha conjunção coordenativa aditiva, porque dá a ideia de adição, de junção. Ok? E faz frio. Junto com essa conjunção, eu aprendi, ó, eu vou voltar. Eu aprendi a conjunção, ok? A conjunção coordenativa aditiva, que dá a ideia de adição. Ela faz parte de uma oração coordenada sindética aditiva. A classificação da minha oração vai ser a mesma classificação da minha conjunção. Atenção nisso sempre, ok? As sindéticas, como eu disse anteriormente para vocês, aí vocês podem usar o macete. Sindéticas, sim, possuem conjunção. Assindéticas são aquelas que não possuem conjunção. Ou seja, como diz o conceito aí, não apresentam conjunção coordenativa, não apresentam conjunção alguma. O que, que eu tenho dentro desse período composto aqui, que seria uma oração coordenada assindética? O próprio chove. Uai, mas só o verbo vai ser uma oração? Sim, para ser oração eu só preciso de um verbo. Então, eu tenho aí uma oração que não é acompanhado de conjunção, apesar de estar sendo ligado a uma outra oração que tem a conjunção, que é esse e faz frio que aparece aqui, ok? Isso é uma oração coordenada assindética. Classificação das orações coordenadas, como eu disse para vocês, se divide em 5. Primeira delas, a aditiva, dá a ideia de quê? De adição, de junção. Principais conjunções que eu tenho aí, o ne, o e, o nem, o mas, como também, tudo junto aí, ok? Que vão formar uma frase aí, vão formar um período composto por duas orações coordenadas, sendo que uma vai ser assindética e outra vai ser sindética, porque tem a conjunção, e a assindética é porque não tem a conjunção. Os estudantes perguntam
e participam da aula. Eu tenho separado aqui. Como é que eu faço para separar, professora? Verbo para um lado, verbo para o outro. Então, vamos lá. Os estudantes perguntam, barra, é uma oração coordenada. E participam da aula, é outra oração. Daí eu começo a classificar. Onde estiver a minha conjunção, eu vou ter a minha oração coordenada sindética. Nesse caso, por ter a conjunção e, eu chamo de aditiva, que deu ideia de adição. E a outra, professora, como que eu vou chamar? Os estudantes perguntam. Ora, eu não tenho conjunção dentro dela, então eu chamo de oração coordenada assindética, ok? Outra oração aí como exemplo. Ele não fez o dever nem trouxe o material. Como é que eu faço agora? Separo oração para um lado, oração para o outro. Verbo para um lado, verbo para o outro. Ele não fez o dever. Barra, fez sentido até aí. Nem trouxe o material. Ou seja, a minha segunda oração. Verbo para um lado, fez. Trouxe para o outro, outro verbo. Agora eu vou classificar. Eu sei que o nem é uma conjunção coordenada aditiva, correto? Então, aqui, dessa conjunção até o final da minha frase, eu tenho a minha oração coordenada sindética aditiva. E aqui sobrou, eu chamo de quê? Oração coordenada assindética, porque ele não fez o dever, não possui conjunção alguma. Ok? Passando para a minha segunda classificação aí, que seriam as orações coordenadas sindéticas adversativas. Expressam contrariedade, oposição. É como eu disse lá, uma mesma frase, dependendo da conjunção, ela pode ter mais de uma classificação. Ela foi ao cinema e assistiu ao filme, aditiva por causa do e. Eu pego a mesma frase e digo, ela foi ao cinema, mas não assistiu ao filme. Eu dei ideia de quê? O que era adição está dando ideia de quê agora? De oposição, de contraste, de contrariedade. Vai fazer uma coisa, mas não faz. Entendeu? As minhas principais conjunções adversativas, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto e não obstante, bem pouco utilizado e não obstante. Ok? Vou usar o mesmo critério das aditivas lá. Vou separar as orações, verbo para um lado, verbo para o outro, pego a minha conjunção, encaixo ela dentro de uma oração e vou classificar dando essa ideia de oposição aí. Olha aqui, está chovendo, ponto. Contudo, irei à praia. Aqui, esse ponto, galerinha, eu poderia ter colocado aqui, na verdade, uma vírgula, mas de qualquer forma, é dessa forma que eu separaria mesmo. Está chovendo, barra, a minha primeira oração eu chamo de assindética, porque ela não possui conjunção. Porém, a minha segunda oração, ó, o meu contudo aqui, né? Que me dá a ideia de oposição, horas. Geralmente pensa-se que quando está chovendo, não se vai à praia. Porém, mesmo que seja uma oposição em pensamento aí, né? Contudo, irei à praia. A ideia é de contrariedade, é de oposição, principalmente por conta dessa conjunção. Aí eu separaria verbo para um lado, verbo para o outro, a minha conjunção está ali e ela seria oração coordenada sindética adversativa por conta da minha conjunção coordenada adversativa. Ok, galera? Então, primeiro eu separo oração, verbo para um lado, verbo para o outro. Eu observo a minha conjunção e vejo se ela é coordenada aditiva ou adversativa, que é o caso aqui. Classifiquei a minha conjunção. Agora eu vou classificar a minha oração, que é a frase onde se encontra essa conjunção minha. E se a minha conjunção é coordenada adversativa, a minha oração toda onde possui a conjunção mais o verbo também vai ser coordenada sindética, porque tem a conjunção adversativa.
E a outra oração, professora, vai ser assindética, porque não possui conjunção. Aprendi duas classificações. Eu vou para a minha terceira classificação, que são as orações coordenadas alternativas, que dão ideia de alternância, de escolha, de opção, uma coisa ou outra, ok? Vamos lá. As minhas principais conjunções das orações coordenadas alternativas, que dão ideia de alternância, ou estuda ou reprova, ou dentro de uma mesma frase, ou estuda ou reprova. Tá vendo que tá ficando verbo para um lado, verbo para o outro? É isso aí, continua acontecendo nas outras orações também. Ora ela chora, ora ela sorri. Ou seja, chora e sorri. Verbo para um lado, verbo para o outro. Estou separando as duas orações. Tá certo que no ou, ora, quer você queira, quer você não queira, irá ao colégio hoje, seja, faça chuva ou faça sol, irá estudar hoje. Toda vez que eu tiver esse ou, ora, quer, seja, faça, aparecendo nas duas orações, toda ela vai ser coordenada alternativa. Mas se por acaso eu colocar uma frase, estuda ou não passará de ano, aí estuda seria a minha oração coordenada assindética, porque não tem conjunção, ou não passará de ano, aí sim ela será a minha oração coordenada sindética alternativa. Mas quando eu tiver ou estuda ou não passará de ano, esse ou estuda e ou não passará de ano, todas duas possuem a conjunção alternativa. Então, todas duas orações serão orações coordenadas sindéticas alternativas, ok? Eu tenho que tomar cuidado com isso. Faça chuva, faça sol, eles farão o filme. Tá vendo que eu acabei de falar? Que toda vez que eu tiver o ou, ora, quer, seja, faça, aonde tiver as duas conjunções alternativas, ambas serão orações coordenadas sindéticas alternativas também. E nesse caso aqui ainda sobrou uma outra oração que é eles farão filme. Seria oração coordenada assindética por não ter a conjunção aí no meio, ok? Então, gente, até agora vocês tinham visto nos slides anteriores aí que todas as conjunções estavam aparecendo na segunda oração do período, sempre lá no final. Isso não é regra, tá? Acontece na maioria das vezes, mas não é uma regra. A minha quarta e penúltima classificação são as conclusivas. Obviamente, pelo próprio nome, eu já percebo que é quando está concluindo, finalizando algum assunto aí. As principais conjunções conclusivas. Por isso, logo, portanto, então, sendo assim, por conseguinte, e muito cuidado com o pois. O pois ele aparece na explicativa também, que é a nossa quinta classificação. A diferença é que o pois, toda vez que ele aparecer após o verbo, ou no fim da frase, no final da frase, ele vai ser conclusivo, porque se ele aparecer antes do verbo, ele vai ser explicativo. E, professor, esse negócio de depois e antes do verbo, eu não vou conseguir lembrar muito bem disso. Sem problema algum. Sabe um macete que dá muito certo? É você trocar o pois pelo porquê. O porquê, a conjunção porquê, ela é sempre explicativa. Então, se você pôde trocar o pois pelo porquê e fez sentido, significa que esse pois que você aí é explicativo e não conclusivo, ok? E isso acontece muito aí, mas a gente vê muito esse pois aí, fica na dúvida se é conclusivo ou explicativo. Então agora eu já sei o macete. Eu troco o pois pelo porquê. Fez sentido? É explicativo. Não fez sentido? Ele vai ser conclusivo.
principais conjunções aí conclusivas. Repetindo a frase lá, para gente, faz um lindo dia, vírgula, portanto, irei a pé. Eu tenho aí, né, a conclusão de raciocínio, a conclusão da minha primeira oração, que é o faz um lindo dia de sol, né? Eu estou mostrando, eu estou concluindo em relação ao que realmente eu farei com esse um lindo dia de sol aí, utilizando a conjunção, que é o portanto, conjunção coordenada conclusiva, que dentro de uma oração eu chamo de oração coordenada conclusiva. Aquela que não tem conjunção, que é faz um lindo dia de sol, eu chamo de oração coordenada assindética. Professora, se por acaso eu não colocar esse negócio de sindética lá e só colocar oração coordenada conclusiva, vai estar certo? Sim, vai estar certo, porque se ela é conclusiva, ela é sindética. O que ela não pode é ser assindética conclusiva. Aí não. A sindética é aquela que não tem conjunção, ok? E outra frase aí como exemplo, está chovendo. Levarei, pois, um guarda-chuva. Aí aqui vem a questão do pois. Concorda que esse pois está depois do verbo e que por isso, olha a regrinha, ó. Pois após o verbo ou no final da frase. O pois está após o verbo. Por ele estar após o verbo levarei aqui no caso, ele é conclusivo, tá, professora? Eu não gravei essa regra do antes e do depois aí, né? Então eu vou trocar pelo porquê. Está chovendo, levarei porque um guarda-chuva. Não fez sentido. Se não fez sentido, obviamente, ele não é explicativo esse pois, ele vai ser conclusivo, porque pois após o verbo, depois do verbo é conclusivo. Aonde eu tenho aqui, ó, o início do meu período e está chovendo, eu chamo de oração coordenada assindética, porque não tem a conjunção. Eu pego a minha segunda oração dentro desse período, onde eu tenho aqui a minha conjunção conclusiva, e vou classificar. Oração coordenada sindética conclusiva, porque possui dentro dessa oração uma conjunção conclusiva. Lembrando que quando eu pego as duas, ó, eu faço isso aqui, eu coloco um ponto aqui no meio para separar uma oração para um lado, uma oração para o outro. Verbo para um lado, verbo para o outro, porque é assim que separam duas ou mais orações dentro de um período. O período vai até o ponto, ok? E por último, para finalizar a classificação das nossas orações coordenadas, são as explicativas que expressam ideia de explicação. Cuidado para não confundir um pensamento, um raciocínio, aquele que a gente está concluindo e aquilo que a gente está explicando. São duas vertentes, são duas situações completamente diferentes. As principais conjunções aí das coordenadas explicativas. O porquê, que eu já tinha falado com vocês, o que também é explicativo, e o pois antes do verbo, que eu já tinha falado com vocês. Pois antes do verbo explicativo, pois depois do verbo conclusivo. Não consigo gravar que antes é explicativo e que depois é conclusivo. Ok, troca esse pois pelo porquê. Fez sentido? Esse pois é explicativo. Não fez sentido? Esse pois é conclusivo. Ele se atrasou porque dormiu demais. Eu poderia colocar aí também um pois dormiu demais também, né? E aí eu ia ver que o meu pois aqui estaria antes do verbo dormiu. Mas vamos lá separar, ó. Eu tenho ele se atrasou porque dormiu demais, eu tenho o verbo atrasou aqui e verbo dormiu aqui. Separo, é tudo um período composto por duas orações, ok? Então separo uma oração para um lado, uma oração para o outro. Ele se atrasou, barra, fez sentido. Porque dormiu demais. Outra oração fazendo sentido sozinha também, porque são independentes, lembrem disso. Agora eu vou classificar, não é isso? Eu encontrei a minha conjunção aqui. Onde está a minha conjunção coordenada explicativa, também vai estar a minha oração coordenada sindética explicativa. E
aquela que sobrou? Aquela que sobrou não tem conjunção. Se não tem conjunção, ela é uma oração coordenada assindética. Significa que ela não tem conjunção e por isso é assindética. Ok? Outro exemplo aqui de explicativa. Não se atrase, que a peça começa pontualmente. Poderia colocar um porquê, poderia colocar um pois. Está vendo como eles cabem aí numa mesma oração? Não se atrase, pois a peça começará pontualmente. Não se atrase, porque a peça começará pontualmente. Ou seja, estou utilizando a conjunção que me dá a ideia de explicação. Vou separar este período, verbo para um lado, verbo para o outro, porque eu tenho o quê? Eu tenho duas orações aí, eu tenho dois verbos aí. Se tivesse três verbos, professora, seriam três orações, ok? Mas eu tenho dois verbos, não é isso? Não se atrase, um. Que a peça começa pontualmente, outro. Aí agora eu vou classificar devido à conjunção que eu encontrei, que eu identifiquei aqui. Que a peça começa pontualmente é a minha conjunção explicativa, coordenada explicativa, que é onde eu tenho uma explicação do porquê que eu estou pedindo para não se atrasar. E o não se atrase, que seria aí quase que uma ordem, é a minha conjunção assindética, coordenada assindética, porque não tem conjunção. São coordenadas, estão ligadas uma à outra, mas elas fazem sentido sozinhas, né? Elas estão juntas dentro de um período, mas elas fazem sentido sozinhas, separadamente. Elas são independentes, são coordenadas, mas são independentes aí devido à conjunção que utiliza. É a conjunção que fica no meio delas é que me permite que ambas as frases façam sentido separadamente aí. Ok, acabou aí, né? Qualquer dúvida, interessante que vocês voltem lá na videoaula sobre as conjunções, porque para eu entender as orações coordenadas, eu tenho que entender as conjunções coordenadas, eu tenho que lembrar cada uma delas, porque uma matéria está ligada à outra, né? A conjunção coordenada é aquela que está dentro da oração coordenada. A diferença é que dentro da oração coordenada eu vou ter a assindética sem conjunção e a sindética, que é a que tem conjunção, que são aquelas 5 classificações que vocês viram lá na videoaula. Ok? Então, vale ressaltar que é interessante que estejam vendo para poder recapitular aí em relação a essas orações coordenadas. Né? São coordenadas porque estão ligadas, mas fazem sentido separadamente aí. Eu conto o número de orações dentro de um período através do número de verbos. E daí eu pego o meu período e separo oração para um lado, oração para o outro. Ou seja, verbo para um lado, verbo para o outro. E aí sim eu acho a minha conjunção, e aí eu vou fazer o quê? Classificar essa conjunção. A classificação da conjunção vai ser a classificação da minha oração também. Ok? Qualquer dúvida, assiste novamente, mais de uma vez, para que vocês estejam fixando isso na memória de vocês. Guardem as dúvidas para que na live da semana que vem a gente possa estar sanando essa dúvida aí. Ok? Abraços, até a próxima.